Hoje, como preparar carne. Claro que para preparar carne há que saber. Eu tenho aqui um expert, um cortador de carne. Joaquim, obrigado por teres vindo. Obrigado. Escolhemos hoje 3 peças que mais se vê no mercado. O Joaquim vai explicar um bocadinho como é que se corta cada uma delas e para que é que serve cada uma delas. Começamos pelo pujador, o belo bitoque, não é? Exatamente, de onde sai o bitoque, pode ser um preguinho, é um bife corrente. É uma peça que faz parte do quarto traseiro do animal, uma peça que está situada numa zona interior da perna. Portanto, tem músculo, uma zona... Exatamente, tem músculo. À frente temos uma alcatra. Peça mais nobre dentro do traseiro. Não é uma peça tão seca quanto o pujador. Uma tem uma finalidade e a outra tem outra. A vazia, obviamente, é uma peça mais cara. O animal disponibiliza maior quantidade de umas peças do que de outras. Pronto, e isso também estabelece um pouco o preço do mercado. E só tirar aqui esta membrana que está aqui à superfície, só para tornar a peça mais agradável. É exatamente essa membrana que faz com que ele encartilhe, não é? Pronto, eu agora vou fazer aqui alguns cortes e alguns acertos. O resultante disto já dá para nós fazermos uma jardineira e estes bocados sim, nós aproveitamos. Pronto. Começamos, então, a fatiar os nossos bifes. O sentido em que se parte o bife tem muita importância. As fibras vão ficar mais abertas para receber tudo aquilo que o tempero lhe vai dar. Este é o bife, possivelmente o mais comum que aparece no prato dos portugueses enquanto bitoque. Quando as pessoas às vezes dizem a carne está mais tenra ou está mais rija. A alimentação que o animal teve vai promover, de facto, essa qualidade final. O que é a maturação da carne, para quem não sabe? A maturação é um processo que ocorre após o abate do animal, onde o animal vai ficar sujeito a temperaturas e a umidades controladas, podendo chegar a períodos de 60 dias, inclusivamente. Neste espaço de tempo, as fibras da carne vão se degradando e sofrem um processo enzimático que vai promover muito mais tenrura no animal. Agora, esta carne seria boa para fritar, Esta carne seria muito boa para fritar, para grelhar, estufar. estufar, sim. Sim, guisar já... Uma alcatra. Uma alcatra, não. Pronto, a vazia é possivelmente a peça mais fácil de cortar. Normalmente convém ser um bifinho um bocadinho mais alto. Deste lado da vazia conseguimos encontrar ainda e apanhar um pouco de um bife do acém redondo, que é um bife espetacular pelo seu marmoreado, está a ver. O bife da vazia é um bife limpo, não tem qualquer tipo de gordura. Este aqui do acém redondo apanha aqui este bocadinho que lhe vai promover uma terrura excepcional. Joaquim, passamos então à alcatra. Vamos fazer a nossa primeira receita. Nós vamos usar aqui esta separação para usarmos a nossa peça para fazer o nosso assado, não é? E o resto eu vou partir em bife, que é também o que se faz. Perfeito. Convém sair o mínimo de carne possível, Exatamente. naturalmente. E agora aqui... Seguindo sempre o veio, não é? Exatamente. Podemos agora limpar, e esta sim tem mesmo que sair. Qual é que é a melhor forma de tu identificares a que é nervo e a que é boa gordura? A gordura que está à superfície normalmente vai derreter e vai absorver, não é, na carne. Esta já não é bem uma gordura, isto já é mais um tecido rijo. Aliás, às vezes só pelo toque tu consegues sentir Consegue que é sentir, uma... sim. Pronto, vamos ficar com esta peça para o nosso assado. Joaquim, vou-te mostrar uma típica receita de uma carne assada no forno. Não diria típica, porque vou-lhe dar aqui um toquezinho. Normalmente temos tendência sempre a assar as carnes a temperaturas mais altas. Eu vou mostrar hoje uma técnica de fazê-la a uma temperatura mais baixa e depois vais ver o resultado final. Eu vou fazer aqui uma espécie de uma mistura de algumas especiarias e de mostarda. É sempre importante, quando utilizas especiarias, que haja calor. Podes tostar as especiarias primeiro para que elas realcem o sabor e depois então utilizá-las. Neste caso, como nós vamos corar a carne aqui nesta chapa, podemos aplicar as especiarias na carne mesmo a cru, porque depois quando estamos a corar a carne vai libertando. Portanto, tenho aqui mostarda em pó, sementes de coentros, cominhos em grão e pimenta preta. Aqui com um pequeno moinho vou juntar as especiarias e vou triturá-las ligeiramente. Se não encontrarem mostarda em pó, podes utilizar também mostarda normal. Agora vamos colocar esta mistura só numa taça. Vou juntar aqui sal. Neste caso estou a juntar flor de sal. E vamos misturar isto aqui tudo bem. E agora vamos espalhar isto pela carne. Temperar bem. Agora, se quiseres, podes deixar a carne no frigorífico já mais ou menos temperada para depois, mais tarde, a utilizares, ou podes utilizar logo de seguida.
É importante aquecer bem, se não tiverem uma chapa como nós temos aqui, uma frigideira o suficientemente grande para a peça da carne, ou se tiverem dificuldades em colocar uma peça de carne deste tamanho numa frigideira, podem sempre cortá-la em 2 pedaços e fazem em 2 pedaços. Azeite, não muito. Frigideira bem quente. Tem que haver uma reação, deixar ganhar uma capazinha, depois então vamos virando. Quem não conseguir fazer isto ou não quiser fazer utilizando esta técnica, podes começar com o forno a uma temperatura mais alta, cerca de 190 a 200 graus, até ela ganhar uma cor, e depois então baixas a temperatura do forno outra vez para os 100 graus e fazes uma cozedura lenta. Podes também fazer o inverso, que é começar lentamente e no final aumentares a temperatura para os 200 graus. Depois, a seguir, tenho aqui uma sonda. E o que é que a sonda permite? Permite vermos o interior, a temperatura interior da carne, e conseguimos programar que o forno faça o assado de acordo com a temperatura interior da carne. Fantástico. Quem não tiver uma sonda em casa pode na mesma fazer. Podes comprar um termómetro e ir monitorizando. E aconselho sempre que a temperatura interior da carne, para ficar médio mal, que seja entre os 54 e os 56 graus. Se quiserem bem passado, acima dos 60 graus. Se quiserem mal passado, um bocadinho abaixo. Vou colocar agora aqui um pouco mais de azeite. Se quisesses, podias acompanhar com as batatas, com os legumes. Neste momento já, ok. Neste momento já. Vou juntar só agora um bocadinho mais de sal. As pessoas assustam-se sempre um bocado com a quantidade de sal, mas não se esqueçam que é uma peça bastante grande. E vou juntar aqui um bocado de tomilho. Agora, à medida que a temperatura vai aquecendo, com um pouco de azeite por cima, o tomilho vai soltando também os óleos. Portanto, espetar a agulha da sonda o mais interior possível na peça. E agora vou colocar a sonda no forno, vai-me dar a temperatura interior, vou colocar então a temperatura nos 55 graus a 110 graus. Quando atingir essa temperatura, ele vai-me avisar. Convém só taparmos com papel de alumínio. O papel de alumínio é só mais para proteger a peça. E agora isto vai ser mais ou menos 1 hora. Joaquim, estás curioso? Estou muito curioso. Não está a sair vapor porque a carne teve já a repousar cerca de 20 minutos. Portanto, ela está morna neste momento. Portanto, este molhinho aqui guarda-se e podes depois aproveitar para fazer um molho com um bocadinho de legumes ou uma cebola caramelizada. Vou-te mostrar o interior. Estás a ver que ela não perde sangue nenhum. Espetacular. E estás a ver, teve 1 hora no forno e está super suculenta. Todos os tipos de carne são fontes importantes de proteínas de alto valor biológico, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. São fundamentais para o crescimento, regeneração e renovação de diferentes tecidos do corpo humano, tais como ossos, músculos e pele. O excesso de consumo de carnes, principalmente da carne vermelha, pode contribuir para o aumento de determinadas doenças, pelo que o seu consumo deverá ser moderado. 2 a 3 vezes por semana será o ideal. Existem outros alimentos que também contêm grandes quantidades de proteína e podem, em determinadas alturas, substituir a carne. Leguminosas, feijão, lentilhas, grão de bico e alguns cereais são opções a considerar. O tipo de carne mais saudável é a chamada carne branca, porque tem uma redução significativa do teor de gordura. A preferência deve ser dada a animais criados ao ar livre e de pasto. Os métodos mais saudáveis são o assar, grelhar ou cozer, uma vez que se adiciona pouca gordura a esta forma de cozinhar. O ideal é ter uma alimentação variada e equilibrada, sem exclusão de nenhum grupo de alimentos. Nesta próxima receita vou-vos ensinar uma forma ligeiramente batuteira de poderem acelerar uma carne assada no forno. Agora, importante, claro, a qualidade da carne e a peça de carne contabilizem cerca de 150 gramas a 200 gramas no máximo por pessoa. Portanto, eu tenho aqui um naco mais ou menos de 400 gramas. Normalmente uma carne no forno assamos a uma temperatura mais baixa lentamente para termos a carne mais suculenta. Podem também, desta forma diferente e uma forma mais acelerada, fazê-lo a uma temperatura mais alta, sendo que vamos iniciar o processo
do assado aqui na frigideira. Vou acompanhar com batatinha e xalota. Portanto, já estou a cozer a batatinha, portanto vamos cozê-la mais ou menos a metade para depois finalizar no forno. E a xalota também vou-vos mostrar um processo de acelerarmos ligeiramente a cozedura numa taça. Portanto, aqui vou temperar a xalota com azeite, uma quantidade generosa de azeite, flor de sal, pimenta. E como a cebola tem muita água, ou a xalota neste caso, vamos acelerar o processo de cozedura no micro-ondas, tapando com película aderente. Vou colocar só umas folhinhas de tomilho para aromatizar as xalotas. E vamos tapar com película aderente, mesmo por cima das xalotas. E agora vamos colocar no micro-ondas cerca de 45 segundos. Portanto, o tempo no micro-ondas vai depender um bocadinho do micro-ondas de cada um. O mais fácil é verem sempre que a xalota já está meio cozida. Ela tem alguma resistência ainda, no entanto, já não está totalmente crua. E agora vamos cortá-las assim em metades. Então, temos aqui já as xalotas. Vou escorrer as batatas. E vamos também cortar as batatas em metades. A batata também não está totalmente cozida. O centro ainda está meio esbranquiçado. Fazendo esta batota com a xalota e com a batata é uma forma de acelerarmos o acompanhamento, visto que também vamos acelerar na frigideira agora com a carne. O alho vou só esmagá-lo, deixá-lo com a casca para não queimarmos demasiado o alho. Vou temperar a carne com sal. Não se esqueçam que é uma peça grande, portanto temperem bem. Vamos aquecer um pouco de azeite e vamos ter aqui já a manteiga à mão. É importante a frigideira estar bem quente para haver uma reação. E vamos agora juntar manteiga, o alho, o louro, a carne depois de sair do forno, deixá-la repousar cerca de 10 minutos. Finalizamos a carne com a xalota e com a batata. Por último, se quiserem, sal perfumado com um bocadinho de tomilho fresco e um bocadinho de pimenta. E aqui fica a nossa carne assada batuteira. Não nos podemos esquecer também da carne de porco. E peguei num dos clássicos, carne de porco alentejana. A combinação das amêijoas com o porco é uma tradição muito portuguesa. Os estrangeiros, quando nos visitam, ficam sempre um bocadinho admirados com essa combinação, mas é um facto que funciona muito bem, porque o sal das amêijoas acaba também por temperar bem a carne de porco. É fundamental que sejam amêijoas de boa qualidade. Já estão aqui a abrir num pouco de água com sal. E depois o corte que vou utilizar para fazer a receita são os rojões de porco. Tentem sempre que tenham todas mais ou menos o mesmo tamanho, que é para cozinharem todas de forma igual. Portanto, eu vou primeiro marinar, como manda a tradição, uma marinada com massa de pimentão, alho. Há tendência a usar o vinho branco diretamente na carne. Eu tenho sempre um bocadinho de medo, porque às vezes a acidez do vinho branco acaba por oferecer um sabor à carne não muito agradável. Portanto, eu gosto sempre de usar o vinho branco quando estou a confeccionar a carne, e de preferência que já esteja previamente fervido, que é para termos o álcool já evaporado e ficarmos só mesmo com a parte boa do vinho. Numa taça, 1,5 colher de sopa de massa de pimentão. Vou colocar cerca de 2 dentes de alho e
Também já estou a preparar à parte umas batatinhas cozidas. Podem saltá-las ligeiramente em azeite para ficarem mais tostadinhas. Podem fazê-las no forno ou podem, por simplesmente, fazer cozidas. Uma colher de sopa de talos de coentros, só os talos. As folhas vamos usar depois na fase final. 2 a 3 colheres de sopa de azeite. Colher de chá de raspa de limão. Vamos temperar a carne com sal fino. Portanto, o ideal seria a carne ficar nesta marinada 3 a 6 horas, ou até mesmo de um dia para o outro. Os coentros, folha, vamos usar só assim alguns para colocar agora quando fizermos as amêijoas, depois mais um pouco no final para colocarmos por cima. Vou então ligar o lume. Vamos lavar bem as amêijoas, passá-las por água antes de as utilizar. Por cada quilo de carne, 300 a 400 gramas de amêijoas. Agora, a melhor forma de extrair sabor do porco é utilizar a sua própria gordura. Se quiserem evitar a banha, azeite. Vou juntar agora as amêijoas e metade dos coentros. Vinho branco. Muito importante quando juntam o vinho branco, o tacho está bem quente. E agora as ameixas vão abrir, vão soltar os sucos. Atenção ao sal. Eu juntei um pouco de sal nos rojões no princípio. O sal também das ameixas vai temperar a carne. Tenho aqui batatinha que já pré-cozi. Vou cortá-la só assim em metades, para depois fritarmos também ligeiramente. Agora é nesta fase das amêijoas que é muito importante manterem a suculência das amêijoas. Assim que as amêijoas abrirem, que normalmente é coisa de 1 minuto como máximo, já podemos retirar o tacho do lume. Portanto, as amêijoas já abriram. O tempo de cozedura dos rojões depende um bocadinho também da peça. Convém sempre provarem antes de juntarem as amêijoas, porque já viram que a parte das amêijoas é rápida. Agora eu também vou fritar as batatas ligeiramente num pouco de banha e um pouco de azeite. Tenham sempre atenção à cozedura da batata para não a cozerem demasiado, que ela depois vai acabar por cozinhar aqui. E vamos agora cortado ao meio, com a superfície rasa para baixo. Vamos só fritá-la ligeiramente. Cozer a batata com sal, para ela já estar temperada. Só colocar um pouco de pimenta. Agora o melhor deste prato é sem dúvida o molhinho, como um bom prato português. E finalizamos então com os coentros. Combinação terra-mar. Funciona na perfeição. Joaquim, vou aproveitar também que estás cá. Vamos falar de uma carne que já não se... Hoje em dia já não se valoriza assim tanto. Está em desuso. Está em desuso, mas eu acho que, tanto em termos de sabor, como em termos também da facilidade com que podemos comprar, preço e também a sua utilização versátil, acho que valia a pena falar, que é o coelho. Vou fazer uma receita mais tradicional, coelho à caçador. Se pudesses também desmanchar Claro que sim. o coelho para mostrarmos. Claro E que eu aqui vou falando um bocadinho depois dos ingredientes. Portanto, esta parte, só para explicar, é o lombo. Seria Com um bocadinho assim, da aba, com um exatamente. bocadinho da aba. Vamos utilizar toda. Agora vou fazer a primeira parte da receita. Portanto, aquecemos primeiro aqui um tacho de fundo grosso, tacho de ferro. Esta parte de passar por farinha, há quem faça, há quem não faça. Eu gosto de fazer logo nesta fase, que é para depois no final termos o molho já ligeiramente engrossado. Portanto, temperar com sal todas as peças. E aqui convém ser sal fino. E vou passar rapidamente, bater e vamos começar a corar até elas estarem bem douradinhas.
Agora, já tenho aqui chalotas, vou cortar também chouriço. Como o coelho é uma carne magra, carne de porco tem sempre um bocado mais de gordura. Tenho aqui chouriço de porco preto, mas pode ser um chouriço normal. Agora aqui vamos aproveitar toda aquela carne que ficou colada no fundo e vamos então começar com as chalotas. Podem utilizar também cebola, chouriço. Aqui só um bocadinho de bacon. Depois, para aromatizar, vou usar aqui um bocadinho de talos de salsa e 3 dentes de alho. O alho também vamos cortá-lo assim só ao meio. O alho. Os talos de salsa. Não sei se gostas de picante. Gosto imenso. Vou juntar só uma malagueta seca, isto já é opcional. E vou juntar meia colher de chá de colorau. Agora é importante nesta fase subires o lume, porque vamos juntar o vinho e convém que o álcool evapore o mais rápido possível. Portanto, vou juntar agora a carne outra vez. Vamos juntar o vinho tinto. Convém ser um vinho tinto encorpado. E a ideia é levantar a fervura rapidamente. Vou juntar caldo de carne, podem juntar um caldo de galinha ou, por simplesmente, água. Assim que levantar a fervura, colocamos no mínimo, tapado, mais ou menos 45 minutos a 1 hora, ou se quiserem até, podem também levar ao forno tapado. Joaquim, depois de 1 hora, deixar repousar cerca de 25 minutos, 30 minutos. Um bocadinho de salsa picada. Toma, se quiseres também tenho aqui um pãozinho. Um belo coelho à caçadora. Olha, Joaquim, obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado, meu. Todas as receitas de hoje estão disponíveis no www.manualsdeções.tv e continuem-nos a seguir a nossa página de Facebook e Instagram. Obrigado. Muito obrigado. E vamos continuar aqui, não? Mais nada.